Bom dia, galera do Segundão. Hoje nos encontrando nesse processo, em especial estamos falando de filosofia política. No nosso material, que é uma continuidade que a gente ainda vai ter ele em mãos, então nós estamos lá na nossa aula 37 e 38, aonde dentro da filosofia política a gente vai conhecer Thomas Hobbes, que nós conhecemos ele como um contratualista, ou contratualismo. É uma concepção acerca da filosofia política, onde esse indivíduo homem faz esse contrato, para que se possa atingir dentro da realidade uma harmonia. Então Hobbes é esse contratualista. A gente vai caminhar dentro desse processo e entender qual é a função, qual é o papel que ele tem dentro da filosofia política, essa contribuição, nessa concepção acerca da política, porque é necessário que exista esse contrato na visão de Hobbes, e a partir daí se desenvolve todo esse processo. Nós temos aqui, dentro da visão de Thomas Hobbes, nós temos o livro Leviatã, onde ele apresenta essa figura mitológica desse indivíduo, Leviatã, que é o Estado, que é 1651. Nós temos essa visão aqui, a visão desse rei soberano, que ele tem esse poder absoluto, porque lembrando, a gente está vendo a dinâmica do absolutismo dentro desse processo. Então o homem tem essa necessidade, esse desejo de encontrar a partir daí, dentro dessa questão desse contrato, para que possa se encontrar uma harmonia dentro da sociedade. Então, dentro da obra Leviatã, existe essa preocupação de apresentar essa figura, desse ser mitológico, esse poder do Estado, que desenvolve ao longo do tempo e do processo todo. Então, vamos entender o que é o contratualismo de Thomas Hobbes, Então, nós temos Thomas Hobbes, mais ou menos 1588 a 1679, filósofo inglês que está entre os maiores contratualistas dos séculos 17 e 18. O que ele defende? Defende a ideia de que os homens, vivendo em estado de natureza, ou seja, lá no início de tudo, não se encontram freios a seus impulsos egoístas, a não ser os mesmos impulsos de outros homens, o que instala o estado de permanente guerra e violência generalizada. É a guerra de todos contra todos. Ou seja, você imagina, na concepção dele é mais ou menos isso daí. O homem, esse ser egoísta, ele está nessa guerra constante, nessa violência do cotidiano. Então você pode observar que o homem, na concepção dele, é como se estivesse nessa guerra constante, porque ele precisa exercer o seu poder, ele precisa dominar aquele espaço. Então o outro passa a ser seu inimigo, e a partir daí essa guerra de um contra todos. Porque se você observar todas as guerras que aconteceram, que nós conhecemos tanto a primeira quanto a segunda, quem foi que saiu vitorioso? Quem foi que ganhou essa guerra? Tanto a primeira quanto a segunda. Nós percebemos que, infelizmente, uma grande quantidade de mortos para defender uma ideia, um pensamento, uma forma de se achar que aquilo é correto, que é certo. Então a gente percebe, que essa guerra de todos contra todos. E qual era o pressuposto que ele tem nesse momento aí para nós? Tinha o pressuposto de que em épocas primitivas, lá no início de tudo, vivendo fora da sociedade, ou seja, em estado de natureza, eram os homens iguais, essencialmente egoístas. Naquela situação, ele nos diz, não existindo nenhuma autoridade ou lei, o que se instalou foi a anarquia, pois nenhum era tão forte que não temesse os outros, nem tão fraco que não fosse perigoso demais. Então ele dizia que no estado da natureza, o homem está lá no início primitiva, ele não tem sociedade, não tem aquilo que determina o que ele deve fazer, o que é certo e o que é errado. Então ali, salve-se quem puder. Cada um exercer um poder de uma forma, não existe uma liderança absoluta. Se a gente olhar hoje para a nossa questão, hoje nós temos a questão do presidente, temos os governos, prefeituras, daí se segue. Mas imagine que no primeiro estado primitivo o homem não tem essa concepção, então era cada um por si, Deus por todos. Então o indivíduo se virava, dava o seu jeito de se conduzir. Porque vamos imaginar, se você tem um local onde não existe a lei ou aquela força coercitiva que nos diz que a gente deve fazer determinado tipo de coisa, então imagina como é que vai ser. Imagina a gente dentro da sala de aula, vendo a nossa experiência. Imagina se você não tivesse a disciplina na sala de aula, ou até na sua casa, ou na minha casa, em qualquer local. Se a gente não tivesse a questão da disciplina ou da autoridade, imagine como é que seria aquele local, aquele segmento. Então essa era uma das preocupações de Hobbes, era olhar aquele estado de natureza, um homem não tendo a lei, não tinha aquilo que o direcionava, então era bem livre para fazer o que ele imaginava que seria correto. Então a gente percebe a situação que o homem vai vivendo,
dentro dessa possibilidade. Por isso que ele fala sobre esse contratualismo, tá? Que é essa necessidade. Qual a importância que tem o contratualismo? A necessidade de reduzir esse estado de tensão emerge da própria vontade e racionalidade desses homens, que então se movem no sentido de formação de um pacto com aquele objetivo. Vamos imaginar. Então a gente está com um paralelo interessante na nossa sala de aula. Então você vem para a sala e o professor faz um contrato. Vamos tentar fazer ou encontrar um mecanismo que a gente possa fazer com que as nossas aulas possam ir bem. E o nosso objetivo, se isso der certo, nós vamos ter isso daqui. Então você vai ganhar, exemplo, um qualitativo, vai ganhar um bônus e tudo mais. Esse contrato que você faz, qual é o objetivo dele? É para que se possa encontrar uma forma, tá, de se encontrar um equilíbrio naquele espaço. Então a forma que você vê dentro do contratualismo ou na concepção de Hobbes, as pessoas fazem esse contrato para evitar conflitos. Então é a forma que se tinha, que ele imaginava, que para reduzir, tá, essa tensão entre os indivíduos, era necessário fazer um contrato. Então esse contrato diz que você, durante a aula A, ou B, C ou D, você tem que se comportar, fazer o silêncio, prestar atenção às aulas, interagir, participação e tudo mais. E dentro desse contrato, no final, existe uma bonificação. E Hobbes chama a atenção para isso, que essa necessidade de fazer esse contrato é para evitar a tensão. Imagine se na sala de aula não tivesse isso daí. Porque vamos imaginando que ao longo do tempo chega, depois daqueles 30 dias você tem sua avaliação. Mas se você não cumpriu aquele seu contrato, você sabe que você não vai ter ao final da sua avaliação aquela bonificação, nesse caso que seria o qualitativo, porque foi feito um contrato. Se o contrato não foi feito, não foi realizado, infelizmente não se pode dar para o indivíduo ou para a turma essa possibilidade. Então o contrato tem esse objetivo, é tentar evitar um conflito, uma tensão que possa existir dentro daquele espaço. Porque imaginemos uma sala de aula, eu vejo como um grande exemplo de uma sociedade, porque eles são várias realidades. Existe alguém que está à frente, nesse caso é o professor, interage com o alunado, nesse caso vamos imaginar como sociedade, e faz esses contratos que nós vemos em sala de aula. Mas dentro da concepção de Hobbes, o contrato tinha esse objetivo, e é para se evitar uma tensão, para que se possa evitar um grande conflito dentro daquela realidade. Um poder absoluto se faz necessário para a manutenção dessa nova ordem. Então vamos só imaginar, na concepção dele, tá? Ele dizia o que para nós? Que esse poder absoluto, porque lembrando que a gente está falando aqui de absolutismo, a gente nunca deve esquecer, tinha a figura do rei, era aquela figura imponente e determinava a regra. Então na concepção dele, tem que ter esse poder absoluto que se faz necessário para a manutenção dessa nova ordem. Ou seja, lembra que a gente falava do estado de natureza? Cada um fazendo daquilo do jeito que imaginava e a anarquia acontecia, uma possibilidade de organização. Então, o objetivo dentro desse que se criava, você imaginava esse poder absoluto, tá? Ele se faz necessário para quê? Para a manutenção dessa nova ordem. Então imagina, estado de natureza, tudo à vontade. Então surge o poder absoluto para tentar fazer com que essa ordem aconteça. Então vamos imaginar a nossa sala de aula, que eu vou usar como exemplo. Então a turma está alvoroçada, o professor surge ali com o poder absoluto, nesse caso não pode ser o professor, surge a figura do diretor, do coordenador, mas tem que ter esse poder absoluto para que se possa fazer a manutenção desta nova ordem. A desorganização a gente sabe que não chega a lugar nenhum. Só para te fazer um parênteses aqui, se você pegar a frase da nossa bandeira, ordem e progresso, que é uma concepção muito interessante, então ela tem a ordem por base, o progresso é o fim. Ou seja, se você está organizado, tem como você chegar ao progresso. É só você imaginar agora, você como estudante, eu como estudante, qualquer pessoa que você conheça, se você não organiza esse processo todo, aonde você vai atingir um objetivo, se é tudo desorganizado, se você não tem tempo para o estudo, se você não organiza seus horários, qual é que vai ser o resultado? Não se vai atingir o progresso. Então a ordem que tem a base, tá? E o progresso é o fim, então a gente percebe que a ordem é importante. E aqui nós temos o poder absoluto surge, tá? Para a manutenção dessa nova ordem, ou seja, para tentar organizar aquilo que estava desorganizado. Por isso que surge esse poder absoluto. Aí ele apresenta para nós o Leviatã, tá? O poder que se imporá e exercerá o controle sobre as ações dos homens será quem? O Estado. Ou seja,
quem exerce poder. Então ele usa o Leviatã, essa grande força, esse grande poder, que tem a função de aparecer naquele espaço e organizar isso aí tudinho. Então a gente percebe que a forma que ele vê de organizar aquela pessoa lá no estado primitivo, que não tem organização, é a anarquia mesmo. Então surge o poder absoluto com esse intuito, tá? E ter esse controle sobre os homens. Nesse caso ele coloca a função do Estado aqui, pode ser em especial, no absolutismo, a figura do rei, que pela força promoverá limites às vontades particulares. Ou seja, imaginemos, existe essa força que ele chama de Estado, ela vai surgir e qual é a função dela? É promover limites, ou seja, até onde o indivíduo pode ir, se ele ultrapassa, se ele vai além daquilo que foi colocado como limite para ele, tá? Nesse caso, suas vontades particulares, existem consequências. Então o Estado aí surge para tentar ter esse controle, porque imaginemos se na sala de aula todo mundo pudesse fazer o que quisesse, entrar a hora que quisesse, estudar a disciplina que quisesse, não ter interesse na aula, de sair no meio da aula porque não achou interesse na aula. Então você imagina se fosse constante dentro da sala de aula, qual seria o impacto que teria dentro dessa possibilidade de se encontrar uma organização em que todo mundo acha que a vontade particular tem que sobrepor, tá, a esse poder. Então essa era a preocupação dele. Ele sabia que o homem, por natureza, é um ser interessante, mas a partir do momento que ele convive, começa a viver conflitos, a gente vê as dificuldades. Por isso que ele apresenta, tá, essa possibilidade de ir lá naquelas vontades particulares haver um limite. Ó, é até aqui que você pode ir. Se você ultrapassa, aí vem aquela força coercitiva que nós conhecemos. Então a gente tem que ter esse cuidado. E ele apresenta para nós, para a gente entender a função que o Estado tem. Outro elemento importante na formulação de Hobbes é que ele nega aos homens o direito de resistência a quem? A tirania do soberano. Ou seja, o poder do soberano é ilimitado e indiscutível. Olha só como é interessante a concepção dele. Lembra que a gente está vivendo uma sociedade, na época dele absolutista, e para ele promover essa figura absoluta desse rei, ele vai dizer o quê? Que esse poder desse soberano é ilimitado e é indiscutível. Ou seja, você não pode questionar a força do imperador, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele diz. Então imaginemos isso daí. Aí não tem muito parecido com o cheiro que nós vemos aí, da questão da ditadura, onde é indiscutível, é ilimitado. É muito parecido se a gente fosse pensar na questão da ditadura militar, onde tinha essas concepções, que existe aquele poder. Mas nesse caso aqui especial, a gente está falando diretamente sobre essa ditadura militar, mas especial que está vendo dentro da figura absolutista, esse rei absoluto, tá? Então tudo aquilo que ele diz é lei, é como se Deus estivesse falando através desse indivíduo. Então olha só como o Hobbes é interessante, que ele apresenta para justificar o poder desse imperador dessa forma. É esse alguém que não deve ser questionado e seu poder é ilimitado, ou seja, ele tem o poder daquilo que ele está apresentando, daquilo que ele está falando. E isso daí a gente está vendo que foi a forma que Hobbes entendeu e pensou para se tentar chegar dentro de uma sociedade ou dentro da realidade ali uma harmonia. E a figura do poder do soberano surge bem aí. Então a gente vê esse contratualismo, como é interessante para as pessoas justificarem o poder de determinados indivíduos, nesse caso o rei, a ponto de se imaginar que tudo aquilo que ele fala é realidade, não deve ser questionado, não deve ser feito de alguma forma algo que fosse contra esse poder desse soberano. Por isso que ele diz, é algo ilimitado e é até indiscutível. Nos séculos 17 e 18 ganharam espaço as teorias que compreendem o corpo político como derivado de um contrato. Nas teorias chamadas contratualistas, o poder se torna legítimo quando se fundamenta na livre vontade do indivíduo, que abdica de sua condição individual para formar o corpo político. Ou seja, olha só, é como se você colocasse a possibilidade que você tem de questionar, de não aceitar, você faz esse contrato e a partir daí você entrega a sua vontade, seu questionamento, suas ideias, às mãos desse indivíduo que tem esse poder absoluto, nesse caso o Estado, naquele figura do Leviatã. Esse poder você coloca isso na mão desse indivíduo, ou seja, a tua vontade individual ela desaparece e você coloca nessa figura
ou nesse indivíduo, aquele que pudesse falar por você. Então, olha só como o contratualismo, que está lá no século XVII, século XVIII, tá? Muitas pessoas, alguns pensadores, em especial Hobbes, que a gente está falando dele, apresentam isso para nós. Que esse contrato, tá? Esse poder desse soberano passa até legítimo quando você coloca a sua vontade, seus questionamentos, as suas ideias nas mãos desse indivíduo. É como se você abdicasse de tudo e acreditasse que esse poder pudesse fazer as coisas acontecerem. Então é interessante quando a gente observa isso daí e começa a entender o quanto o Hobbes chama a atenção para que forme a sociedade da sua época. Então olha só, para você justificar a força de alguém, o poder de alguém, você coloca a sua vontade individual, o seu desejo na mão de um único indivíduo, nesse caso desse imperador, que faz com que as coisas aconteçam. Então essa é a visão contratualista que a gente observa. Então Hobbes, sabendo que para justificar a força do soberano, ele apresenta essa possibilidade, tá? Aonde você tem esse contrato, aonde você coloca a sua vontade, a sua individualidade na mão, tá, desse imperador. Para Hobbes, ao prestar obediência ao soberano, o indivíduo renuncia à sua liberdade em nome de sua segurança. Olha só como é interessante. Quando você coloca essa força que você tem de questionar, de não aceitar a realidade, você coloca na mão desse indivíduo tudo isso daí e você, em prol da sua segurança, você abdica, tá, da possibilidade de questionamento. Então, olha só, para você prestar obediência, nesse caso ao soberano, você vai renunciar ao quê? A sua liberdade. Ou seja, eu coloco na mão de alguém a possibilidade da minha segurança. Se nós fizéssemos um paralelo hoje, não na concepção aqui contratualista de Hobbes, naquele período, se a gente for imaginar hoje, uma função do Estado é te dar segurança. Então você imagina, você está andando aqui em Imperatriz, de repente você é assaltado, alguém leva o seu celular. Se isso daí aconteceu, quem é o culpado? Alguém vai dizer, não, é uma questão social, é porque o indivíduo mas o Estado está dentro dessa concepção que foi aquele que tem que te dar segurança e não deu. Então você tem que questionar o Estado, porque ele é responsável pela segurança. E aqui é interessante que Hobbes apresenta nesse período, tá, na concepção contratualista, você coloca a tua possibilidade de abdicar, de renunciar à tua individualidade, você coloca na mão desse indivíduo e acredita que ele vai resolver os teus problemas. Por isso que ele apresenta que o estado de natureza, em Hobbes, é o estado de guerra de todos contra todos. É a famosa máxima de Hobbes, segundo o qual o homem é lobo do homem. Então, imaginemos o homem está nesse conflito constante e ele briga contra ele próprio para se conseguir esse objetivo. E dentro dessa briga constante, ele tem que fazer o quê? Abdicar e colocar na figura desse imperador aquele que pode resolver os seus problemas do cotidiano. Por isso que ele chama atenção para isso. Olhando, tá, para esse estado, você coloca, tá, a tua possibilidade, a tua individualidade nesse indivíduo e a partir daí vai solucionar os teus problemas. Mas era a forma que ele tinha de justificar, tá, a concepção absolutista. Então a gente dá uma olhadinha, tá, fazendo questionamento que esse homem é lobo do homem. Então olhando para nós, segundo ele, nós estamos numa guerra constante. E dentro dessa guerra, desse conflito, temos que ter esse contrato, e a partir desse contrato vamos colocar a nossa individualidade, a nossa vontade, o nosso desejo na mão desse indivíduo para se tentar solucionar os conflitos. Então, galera do segundo ano, prestem atenção, olhem para essa fase, tá? O homem é lobo, tá? Aonde ele briga entre si mesmo, e a gente vai entender muitos conflitos que existem hoje na sociedade e quem é o causador maior. Dentro da concepção de Hobbes, é o próprio homem, e para se evitar esse conflito, você coloca essa possibilidade de mudar isso daí na mão desse soberano, nesse caso na época dele, desse imperador. Então é como se colocasse a possibilidade de uma segurança, acreditando que isso me resolveu os problemas. Então, bons estudos para vocês, a gente termina aqui, mas a gente vai dar uma continuidade, porque tem muita coisa boa a gente ver em relação a Hobbes, como é que ele pensa em sociedade. Valeu, galera do segundão, bons estudos e até a próxima.